Bendito Deus e Pai, te louvamos por tudo quanto já ouvimos, pedimos Tua graça, pedimos o poder do Teu Espírito para tudo que ainda vamos ouvir. Instrumentaliza o Teu Filho uma vez mais, como sempre o Senhor tem feito, cheio de graça, com simplicidade, objetividade e clareza. Teu Filho tem a liberdade para transmitir tudo aquilo, Senhor, que o Teu Espírito derramou o coração dele. Glorifica o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus pedimos que seja assim. Amém e amém. Tome assento, por gentileza, irmão Marcelo. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Dando, então, sequência nas palestras sobre a temática Igreja Essencial. Agora, à noite, a segunda palestra, nós vamos falar sobre a pregação da igreja. Eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 14, 15 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-la em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Só até aqui, palavra de Deus. Vamos falar sobre pregação, a pregação da igreja, dando sequência aqui após a palestra do irmão Isaac, de uma forma fenomenal, o conceito de igreja, e hoje nós vamos falar agora neste momento sobre a pregação da igreja. Será que a pregação é importante? A pregação ela é essencial, de fato, a palavra de Deus, dentro do contexto ao qual nós somos inseridos, com a tecnologia avançando, nos favorecendo. Hoje nós temos acesso a uma espécie de prateleiras de igreja, onde nós temos acesso a vários tipos de sermões. Nós temos canal no YouTube, nós temos podcasts, nós temos aplicativos de música que tem pregação. Será que eu posso ficar em casa, ouvir uma pregação, ouvir ali e ficar tranquilo na minha casa? Será que de fato, o que faz o povo de Deus acordar domingo pela manhã, se reunir todos juntos e ouvir a pregação ou participar do culto, cultuar ao Senhor? A verdade é, meus irmãos, que quando nós nos reunimos para ouvir o Rei Jesus falando conosco, aonde que nós reunidos somos formados como povo de Deus ali. Nós vamos ver, o meu objetivo nesta noite é mostrar e expor, através da Escritura, que a pregação ela é de suma importância. E porque, de fato, ela tem que ser presencial, num momento como este, num culto presencial, compartilhando a vida uns com os outros. E é interessante destacar que, desde o princípio, quando nós lemos a Bíblia, lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, e Ele criou através da sua palavra, porque a Bíblia diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, e ocorreu, e Deus fez. A grande verdade é que o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós adoramos, é um Deus que fala. Para de arrancada, para entendimento, nós cultuamos um Deus que fala, não é um Deus mudo, é um Deus que fala. E quando Deus liberta o povo do Egito, o seu povo que estava escravizado, que bem Isaac Melo aqui já citou, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, quando ele se apresenta, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, então ele fala os 10 mandamentos, a sua lei, o pacto com o povo. E é interessante que quando Deus liberta o povo começa a trilhar no Egito, Deus então dá a sua lei, as suas ordens, para que eles criassem um tabernáculo, um lugar onde o Senhor se encontraria com o seu povo, e posteriormente o templo. Nós vemos que Deus fala para eles dividir aquele local, um lugar, o átrio, o santo e o santo dos santos. O Santo dos Santos era um lugar onde simbolizava, representava a presença de Deus.
E um templo pagão, dos ímpios, dos pagãos, quando eles iam no seu templo, o que apresentava o seu Deus era uma imagem. Quando eles vinham adorar o seu Deus, tinha uma imagem ali, tinha uma imagem de Dagon, tinha uma imagem de o seu Deus. Porém, o povo de Israel, não. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, ali tinha a Arca da Aliança. E dentro dessa arca tinha as leis de Moisés, tinha os 10 mandamentos. O povo de Deus não era lembrado por uma imagem, mas ele era lembrado por aquilo que ele falava, por aquilo que eles ouviam, pela voz de Deus. Nós vemos que Deus fala desde o Antigo Testamento com o seu povo. Só que nós vemos, por que a pregação? Por que deve ser uma pregação? Alguém pregando, alguém proclamando as boas novas, alguém pregando. E nós vemos já, Martin Lloyd-Jones, ele diz que a pregação, ela é a tarefa primordial da igreja e do ministro. A grande questão é que o culto todo, ele é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo, a palavra de Deus encenada, os sacramentos, o batismo e a ceia, e a palavra de Deus proclamada, que é a pregação. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando alguém se levanta para proclamar, para pregar as boas novas de Cristo, está falando acerca da palavra de Deus. Nós sabemos que os homens podem ser falhos, mas quando a pregação ela é fiel, quando ela expõe a Escritura Sagrada, a própria pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Por isso, desprezar a pregação é desprezar o próprio Deus. O próprio João Calvino, ele define alguma espécie da natureza da pregação, aonde ele diz que há 2 benefícios, uma espécie de um teste magnífico, aonde Deus faz com o seu povo, para que ver se o povo vai obedecer os seus ministros que estão ouvindo, como obedeceriam ouvindo ele mesmo. E o outro lado também, ele diz que ele também leva em consideração a nossa fraqueza, a nossa problemática carnal, sermos pessoas limitadas, que ele sempre usa um mediador para falar conosco. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19, aonde quando Moisés sobe no monte, aonde que há relâmpagos, há trovões, aonde o povo fala tu conosco, não o Senhor, para que nós não venhamos a morrer. Deus sempre levanta um homem, um profeta, um ministro, para proclamar a sua palavra, para ensinar a sua palavra ao povo de Deus. O próprio conceito de igreja, que aqui já foi expresso, eclesia, chamados para fora, uma assembleia, alguém que é convocado, um povo, não é uma pessoa, não é no singular, não é particular, é no plural, é um povo convocado. Convocado para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E nós vemos esse método, esse meio, desde o Antigo Testamento. Em Neemias, por exemplo, capítulo 8, do verso 6 ao verso 8, se não me falha a memória, onde os levitas liam e explicavam o texto. Nós vemos isso o próprio Senhor Jesus em Lucas, capítulo 4, e verso 16, no templo, onde ele pega um rolo, abre, lê a respeito do profeta Isaías, ele explica, isso se cumpriu hoje. Nós vemos, por exemplo, Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, explicando a palavra de Deus, aonde que a própria Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia, para que entendesse o que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, a pregação, ela é sempre esse meio, alguém falando para o povo, e ela é importante. A pregação é de suma importância, mas por que ela é importante? Porque de fato a palavra de Deus é importante. E em primeiro lugar, a palavra de Deus é importante porque Deus se revela como a palavra. João capítulo 1 e verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio verbo se encarnou. O próprio João capítulo 1 verso 14 diz que ele se encarnou, a palavra de Deus se encarnou e habitou em nós. A pregação nada mais é do que Deus vindo ao nosso encontro. Pregação não é simplesmente uma forma de passar conhecimento, simplesmente eu estudar e passar informações para as pessoas que aqui estão. Não, meus irmãos, a pregação é o meio onde Deus se faz presente no culto. A pregação é o meio onde Deus vem ao nosso encontro, aonde Deus vem ao nosso encontro.
por isso ela é presencial, por isso que não faz sentido nós simplesmente olharmos uma pregação no YouTube. Não que seja errado eu pesquisar uma pregação, uma boa pregação, e ouvir no sentido de obter informação. Isso é válido. O problema é quando eu acesso a internet, ouço ou vejo uma pregação e para mim isso é um culto, para mim isso faz parte. Quando nós praticamos desta forma, nós estamos simplesmente dizendo para nós mesmos que isso está criando para nós mesmos uma cultura de consumismo, de consumidores, onde eu simplesmente quero ouvir uma boa pregação e aonde eu não me envolvo com ninguém, aonde simplesmente somente eu sou beneficiado. A pregação ela deve ser presencial, a pregação faz parte do culto público, presencial, onde o povo de Deus vem para ouvir o Rei Jesus falando conosco, proclamando as boas novas, nos moldando à imagem e semelhança de Jesus. Ela é presencial porque de alguma forma que eu não sei como dizer, o pregador ele encarna as verdades do reino, as verdades do evangelho, aonde que passa para a igreja, que a presença de Deus, ela é real, ela é notória no nosso meio. A igreja, o culto, ele é um relacionamento espiritual com Deus. A pregação é importante, porque o próprio Deus se fez carne, habitou em nosso meio, e é assim que Ele vem a nós, através da proclamação, Ele se faz presente. Paulo Anglada, se não me falha a memória, ele vai dizer que até mesmo sacramentos não faz sentido sem a pregação do Evangelho, porque sem a pregação do Evangelho seria simplesmente algumas coisas mágicas, só faz sentido a partir da pregação sendo proclamada. O nosso culto nada mais é do que uma resposta, a liturgia do culto é uma resposta a Deus, Deus nos chamando, nós adorando ao Senhor, Deus nos convocando, nos mostrando para nós quem nós somos, nós orando, nós confessando nosso pecado, Deus nos chamando, nos mostrando a bendita salvação, nós adorando ao Senhor, o Senhor proclamando o seu reino avançando, e nós ofertando, e nós participando da mesa do Senhor. O culto é um relacionamento. Em segundo lugar, a pregação ela é importante, porque Deus se revela através da sua palavra. Conforme nos fala em 2 Timóteo capítulo 2 e verso 16, que toda palavra ela é inspirada e apta para o ensino. Como nós conhecemos Deus? Através da sua palavra. Como nós entendemos qual é o Deus que nós estamos adorando? Através da sua palavra. Quando nós nos reunimos, nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pelo seu ser e pelas suas obras. E como nós sabemos quem Ele é, os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua ira, os seus feitos, o seu cuidado para conosco, através da sua revelação. E nada mais justo do que no meio da igreja, no meio do culto, o centro ser a sua palavra, a sua revelação, a proclamação, a palavra de Deus. Por isso que todo culto, todo o ambiente é focado na palavra de Deus. Deus veio a nós, Deus se revela através da sua palavra. A verdadeira adoração só acontece quando nós entendemos quem é esse Deus. Quem é esse Deus que nós adoramos? O nosso pastor cita muitas vezes, muitos de nós aqui que pregamos já citamos que tem uma forma de adorar a Deus, e é do jeito dele. Como que nós sabemos? Como que nós adoramos? Como nós sabemos como nos conduzir nesta terra? Como nós sabemos o que a Bíblia requer de nós? Como nós sabemos o que se faz com a igreja, o que é ser igreja, como aqui já foi falado, ser membro, que vai ser pregado sobre disciplina, sobre membresia? Da onde a gente tira essas coisas, essas ideias, esses conceitos? Não é da nossa mente, não é da nossa cabeça, é o próprio Deus que se revela, o próprio Deus que se revela para nós através da sua palavra. A pregação é importante, a pregação é essencial, porque Deus se revela através da sua escritura. Só tem uma forma de nós conhecermos a Deus e adorarmos a Deus de uma forma correta, de uma forma verdadeira, através daquilo que Ele já se revelou na sua palavra. A palavra é importante, a pregação é importante. Estar debaixo da mesma pregação traz a ideia de intimidade, aonde que quando nós nos reunimos, um povo, num ambiente solene, debaixo da mesma pregação, tendo comunhão, traz intimidade, porque nós confessamos o mesmo Deus, nós estamos dizendo uns aos outros, que nós cremos no mesmo Deus, que nós cremos naquelas verdades que foram proclamadas, isso nos traz intimidade. Pregação não é um conceito singular, particular, não, pregação é uma ideia
plural de convivência, aonde Deus nos chama, aonde Deus nos molda à imagem de Cristo, aonde Deus cria um povo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui somente para encher a nossa mente, o nosso intelecto. Quando nós viemos aqui, é para ter um encontro com Jesus de Nazaré. Quando nós viemos na igreja, quando nós estamos reunidos como um só corpo, com um só propósito, de cultuar ao Senhor, de render graças, de se render diante da beleza da sua santidade, é para que nós venhamos a ouvir Deus falar conosco. O problema é que a gente, nos dias de hoje, a gente acha que a pregação é um meio muito humano, onde somente um ser humano está aqui falando e falando e falando, e nós esquecemos que não depende do pregador, que não depende da sua forma, do seu tipo. Há pessoas que falam mais rápido, mais devagar, gritam, falam mais baixo. Não importa quem é o pregador, o que importa é a fidelidade, mas aquele que vai aplicar essas verdades nos nossos corações é o próprio Cristo, é o próprio Espírito do Senhor, é Ele que vem a nós. Por isso que a pregação ela é importante, por isso que a pregação é num contexto de assembleia, de congregação, de nos achegarmos, de nos prostrarmos ao Senhor, daquele que veio a nós, daquele que se revelou a nós. A pregação também é importante, em terceiro lugar, porque Deus decidiu criar e realizar as coisas pela sua palavra, conforme Hebreus capítulo 11 e verso 3. A palavra de Deus é de suma importância. Paulo diz em Romanos 10, capítulo 10 e verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, a fé salvífica só vem através da palavra de Deus. João 10 e 27 diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. As ovelhas que estão perdidas só ouvirão a voz do sumo pastor através da proclamação do evangelho, através da pregação. Aqueles que pertencem ao Senhor só ouvirão as verdadeiras ovelhas, porque Jesus diz para os fariseus: vocês não me ouvem, vocês não fazem o que eu digo, porque vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. A pregação é de suma importância, a pregação é essencial, porque conforme Romanos capítulo 8 e verso 30, é a forma que Deus decidiu chamar os seus eleitos. É a forma que tem, é a pregação do Evangelho, para atrair todos a si. A regeneração que nós tanto queremos, a única forma que o Isaac já falou aqui a respeito de Nicodemos, para ver, para entrar no reino dos céus, somente se nascer de novo. E conforme 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz que essa regeneração é somente através da palavra. Por isso que, infelizmente, dentro de contextos de muitas igrejas, cada vez mais parece que o sermão tem diminuído, e às vezes parece que o sermão ele nada mais é que uma ilha, cada vez menor dentro de um grande mar turbulento com tantas atividades que se cria. Mas só tem uma forma de gerar vida. Só tem uma forma de Deus trazer homens e mulheres, pecadores, pessoas que jamais se renderiam ao Salvador, através da proclamação do Evangelho, através da pregação fiel, exposição da Escritura. Não há outro meio. E também conforme Hebreus capítulo 1 e verso 3, pelo poder da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Se nós estamos aqui, se nós somos igreja, se nós somos eclesia, se nós somos uma assembleia, é porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, é porque o Senhor tem mantido o seu povo, e o Senhor tem trazido a sua igreja. Esta é a forma desde o Antigo Testamento, do Novo, e depois da ressurreição de Cristo continua sendo a exposição da palavra de Deus. Somente ela que salva, somente ela que dá vida. E em quarto lugar, ela é essencial, porque é um mandamento de Deus. Conforme 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 2, Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra. Pregue aqui traz a ideia de proclamar, como um arauto. Por isso que é pregação, é uma proclamação, é um arauto se colocando diante de uma comunidade, proclamando e aplicando. É o que o pastor Hernandes Dias Lopes define pregação: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso que é pregação, é proclamar e aplicar nos corações das pessoas as verdades do Evangelho. A proclamação, a palavra, não é do arauto. O arauto ou embaixador, que aqui o Isaac falou sobre uma embaixada, uma extensão do reino. O embaixador, ele não cria a palavra,
Ele representa o seu presidente em uma outra nação, mas ele fala aquilo que o presidente mandou que ele falasse. Assim é o pregador do evangelho, assim é o ministro que se levanta para proclamar. Ele não é o dono da palavra, ele não cria, que nem um carteiro. Quando a gente envia uma carta, o carteiro não abre a carta e escreve, ele simplesmente entrega a carta. Assim é um pregador. Por isso que se requer que os pregadores sejam fiéis. A palavra é de suma importância. A palavra de Deus é essencial, porque ela é um mandamento. Ela é importante porque Deus se revela como a palavra encarnada. O Cristo, o verbo de Deus, se fez carne. A palavra é importante porque Deus se revela através da palavra. A palavra é importante porque Deus manda que nós fizemos desta forma, e também porque Ele realiza as obras de Deus pela sua palavra. A palavra de Deus, a pregação, nada mais é, ela consiste entre a proclamação de que o reino de Deus avança, e o reino de Satanás está sendo destruído. A pregação é isso. E em quinto lugar, meus irmãos, a pregação, ela é essencial. Por quê? Pela palavra que ela proclama. Que ela proclama. A igreja. Quando nós falamos de pregação, por que a pregação é importante? Por que é importante a pregação? Dentro disso tudo que eu falei, é importante pela mensagem que a igreja anuncia. A importância da igreja na terra é a mensagem que ela anuncia, e é o texto ao qual eu li aqui no início. Voltando para ele de novo, capítulo 3, verso 14 ao verso 16, aonde Paulo escreve esta carta ao jovem pastor Timóteo, para instruir como ele deve se comportar. Ele diz que vai visitá-lo, mas se eu demorar, você saberá como se deve se proceder na casa de Deus. O Isaac já falou aqui de uma definição de igreja. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja ela é a coluna, e a coluna e o fundamento, ou a coluna e o baluarte da verdade. A pregação é importante pela mensagem que é proclamada, pela mensagem que anuncia. Mas quando nós nos reunimos, o que nós proclamamos? O Isaac falou no início aqui sobre a pandemia, sobre o questionamento de muitas pessoas sobre o que era essencial, se era segurança, se eram os hospitais, se era escola, o que era essencial, e se levantou a possibilidade de se igreja era essencial ou se não era. Nós dentro de uma pandemia, onde é algo sério, onde muitas pessoas estão morrendo por causa disso, a igreja é essencial, a pregação é essencial. Por que é essencial? Pela mensagem que proclama. Só que, o que ela proclama? Que fundamento, que verdade é essa? Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, aonde é interessante nós falarmos que lá em Atos capítulo 19, quando Paulo está na igreja de Éfeso, onde ele está se despedindo dos presbíteros, ele diz que para que eles cuidassem da igreja, que se levantariam ali falsos mestres, no meio deles viriam lobos vorazes, que era para eles cuidarem da igreja de Deus. E aqui agora, Paulo está escrevendo para esse pastor, para combater algumas falsas heresias que estavam se tendo lá, uma espécie de gnosticismo. Tem uma forma de combater o erro, com a verdade, ensinando a verdade. Por que a pregação é importante? Porque ela fala da verdade. Mas que verdade é essa? É interessante que lá naquela terra pagã, lá em Éfeso, eles gritavam, grande é a Diana dos Efésios. Mas Paulo agora está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo, grande é o mistério da piedade. Grande não é a Diana dos Efésios, grande é o Evangelho. Grande é o Evangelho sendo proclamado pela igreja. E aqui quando ela fala grande o mistério da piedade, não está falando no sentido de grande na sua obscuridade, mas grande pela verdade que anuncia. E essa verdade é uma pessoa. Por que a pregação é importante? Porque a igreja anuncia, proclama Jesus de Nazaré. A única mensagem que tem e que deve estar nos lábios da igreja é Jesus Cristo. Porque qualquer coisa que não tenha Jesus é simplesmente misticismo. A pregação da igreja, ela é essencial, ela é importante, porque nós anunciamos para os perdidos e para nós mesmos a Jesus Cristo, aquele que foi manifestado em carne. Ele começa aqui com uma espécie de poesia, ou uma espécie de uma parte de um hino da época, talvez conhecido, e ele fala sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E ele diz, em 6 partes, aquele que foi manifestado na carne. Aqui fala sobre a encarnação
de Jesus Cristo. Aqui também fala da divindade de Jesus. Não é aquele que simplesmente veio, mas aquele que se manifestou, aquele que sempre foi. A igreja, quando ela se levanta, quando ela está reunida, é para proclamar um Jesus, um Deus que se fez carne, um Deus que veio em busca de homens perdidos, homens que não buscariam esse Salvador, homens que não estavam nem aí para o Senhor, mas o Senhor veio, se fez carne e habitou, sendo como Deus, não esteve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, tomou a forma de servo. Qual é a mensagem? Porque a pregação é importante nesse período de pandemia, porque há um Deus que é Deus, mas que também foi homem, que é homem, no Deus que foi tentado, todavia sem pecado, de um Deus que entende, de um Deus que foi sacrificado, de um Deus que foi esbufeteado, de um Deus que foi traído, batido, espancado, morto, de um Deus que nos entende melhor do que nós mesmos. Por isso a pregação é importante, porque nós não anunciamos um Deus distante, mas um Deus que habitou entre nós. Jesus Cristo, o Deus encarnado, habitou no meio do seu povo. Ele se fez carne, ele veio a nós. Por isso que a pregação é de suma importância, é essencial, mas é muito essencial. Num mundo de covardia, de injustiça, de criminalidade, aonde não há esperança, aonde ninguém confia em ninguém, aonde muitas pessoas estão descendo às sepulturas, que esperança há? Jesus Cristo. Grande é o mistério da piedade. Deus, aquele que se manifestou, aquele que se revelou a nós. Isso é boas novas que a igreja anuncia. Aqui é uma espécie de um resumo do Evangelho, porque Deus nasceu, Ele viveu entre nós como um homem, e Ele começa dizendo, foi justificado em espírito. E aqui não está falando que Jesus foi declarado justo, porque Jesus é justo, porque Jesus nunca pecou, mas aqui ele está falando que ele foi vindicado, aqui ele está falando que ele foi ressuscitado. Abra comigo em Romanos capítulo 1 e verso 4. Vamos ler a partir do verso 3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Foi designado Filho de Deus. A ressurreição prova que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, não no sentido de ser simplesmente o Filho de Deus, mas no sentido de ser o Messias, aquele prometido pelos profetas do Antigo Testamento. O que a igreja proclama não é um Deus morto, mas um Deus que ressuscitou. A pregação é importante porque Deus, Ele habitou entre nós, se fez carne, se fez homem, viveu uma vida piedosa e morreu. Mas esse Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A luz do mundo, a luz que veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas, e em um certo momento se apagou. Mas após 3 dias, ela voltou a clarear e jamais vai se apagar. A pregação é importante, porque é a única mensagem, meus irmãos, para este mundo perdido, aonde não há esperança, aonde não há conforto, não há solução, mas Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que nem a morte foi capaz de impedi-lo, é a mensagem que a igreja proclama. Quando nós nos reunimos, não é diante de uma imagem, não é diante de um homem morto, não, mas é de um Deus que ressuscitou, de um Deus que subiu da sepultura, de um Deus que ascendeu aos céus, de um Deus que está vivo. Por isso que a igreja também é importante, porque há um relacionamento uns com os outros, e um relacionamento com Deus verdadeiro, de um Deus que se faz presente no meio da pregação, de um Deus que vem a nós, revelando o nosso coração, revelando os nossos pecados, mostrando quem nós somos, trazendo, gerando em nós arrependimento, vida nova, através da proclamação. A única solução para o perdido é a mensagem do Evangelho, que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Aqui fala da ressurreição de Jesus. Aqui fala que Ele ressuscitou diante dos homens, visto pelos anjos. Continua dizendo, foi justificado em espírito, visto pelos anjos. Os anjos são aqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus. São aqueles que tiraram a pedra do sepulcro.
Só que não se enganem, eles não tiraram a pedra para o Senhor Jesus poder sair, porque se nem a morte parou o nosso Salvador, não é uma pedra que irá parar. Eles tiraram não para que ele possa sair, mas para que o mundo pudesse entrar e ver que ele ressuscitou. Jesus, os anjos contemplaram a sua ressurreição, e o texto continua dizendo, visto pelos anjos, pregado entre os gentios. Essa proclamação, a igreja se reúne para pregar as boas novas entre os gentios. A pregação é importante, porque a mensagem do Evangelho, porque a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas que são salvos, é poder de Deus, e ela é essencial, porque é a mensagem para os gentios, porque o Jesus, o Evangelho, as boas novas, não é propriedade dos judeus, não é propriedade da igreja, mas ela foi proclamada ao mundo, aos gentios, para todos, porque a salvação é para todos, a igreja é essencial, não só a segurança, não somente a escola, não somente o médico, mas a igreja é essencial, porque ela é a coluna e o baluarte da verdade, porque ela tem o remédio do pior vírus que existe na humanidade, que é o pecado, onde as pessoas estão partindo, perdidas, que irão passar a eternidade longe do Criador. A igreja é essencial, a pregação é essencial, porque nós proclamamos um Jesus que salva o pior dos pecadores. Ela foi proclamada entre os gentios. Aqui está falando que foi anunciado aos 4 cantos da terra: ficai em Jerusalém e recebereis poder, e sereis a minha testemunhas. Algo aconteceu com esses discípulos, algo aconteceu com esses homens que os impactou de forma tal, que eles proclamaram as boas novas, que o reino era chegado, ao ponto de serem apedrejados, ao ponto de ser crucificados. Pedro, por exemplo, conforme a história, a cultura diz, de cabeça para baixo, apedrejado, como Paulo, decapitado. Essa mensagem, ela é essencial. A palavra de Deus, ela é essencial, porque anuncia a Jesus Cristo para os gentios. A igreja está aqui. Se você não sabe, você é um gentio. Quem não é de Israel, quem não é judeu, é um gentio. Se tem igreja hoje aqui, ou neste país, é porque a igreja se reunia, mesmo em momentos de perseguição, mesmo em momentos onde muitos foram mártires. Se vocês já ouviram falar, talvez, dos mártires do Coliseu, muitas pessoas morreram naquele lugar pelas feras, mas mesmo assim, o Evangelho foi pregado, foi proclamado para os gentios, e nós estamos aqui, e continua falando, pregado entre os gentios, crido no mundo. Aqui o mundo é todas as pessoas também. Eu li esse ano, alguns meses atrás, o livro do Antônio Carlos Costa, Azorrague, e já de introdução, ele conta uma experiência, um testemunho ali na introdução, que ele estava conversando com um amigo, e o amigo pergunta: você crê na igreja? Você acredita na igreja? E ele diz: acredito. Os cristãos estão há mais de 2000 anos tentando destruí-la, e ela continua de pé. Meus irmãos, crido no mundo, nada vai parar a proclamação do Evangelho. Mesmo em meio a tanta maldade, tanta corrupção, está sendo pregado aqui na nossa igreja sobre as parábolas do reino, já foi falado sobre o joio, sobre o trigo, e de fato, a Bíblia nos fala que viriam falsos pastores, falsos mestres, no meio de tanta maldade, tanta mentira, tanta coisa que foi feito em nome de Deus, mas mesmo assim, está sendo crido no mundo. Mesmo assim, Jesus já dizia que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não é o Covid, não é a internet, não é sermões na internet que irão parar a proclamação do Evangelho. A congregação dos santos, pessoalmente, reunidos em uma só voz, proclamando ao Senhor, orando ao Senhor, ouvindo o Evangelho, ouvindo as boas novas do Senhor Jesus Cristo. A igreja avança, o Evangelho avança, a pregação é importante, a pregação é essencial, por causa que Jesus Cristo está sendo anunciado, pessoas estão crendo. Há países onde o fato de ser cristão estão sendo mortos, pessoas estão sendo mortas, mas a igreja naquele lugar, a pregação naquele lugar. Há lugares onde o simples fato de carregar uma Bíblia, você pode ser morto, pode ser feito atrocidades com você e com a sua família, mas lá, o Evangelho, Jesus Cristo, está sendo crido. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A verdade, a pregação é de suma importância. Quando nós nos reunimos, era para proclamar a Jesus. E para encerrar, ele diz: recebido na glória.
Aqui provavelmente fala da ascensão de Cristo, lá em Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, aonde depois de ressurreto, se apresenta aos discípulos e sobe aos céus. Ou talvez também da sua volta, onde estabelecerá o seu reino. Ele foi recebido na glória. O que a igreja fala, o que a igreja proclama? Que aquele mesmo Jesus que um dia ouviu, crucificam, adentrou aos céus, como rei vitorioso, ouvindo, bendito é o Cordeiro. A igreja proclama um Deus vivo. A pregação é de suma importância, porque nós adoramos, porque nós proclamamos um Deus vivo, que ascendeu aos céus, que está na glória, que está à destra do Pai, que intercede por nós nesse exato momento, e que Ele reina. Nós não proclamamos um Jesus que um dia irá reinar, nós proclamamos um Jesus que reina hoje, aqui e agora, que reina nos céus, que governa todas as coisas, que não são meios que o governo cria para parar a igreja. Nada irá parar a igreja, nada vai impedir a pregação do evangelho. A pregação é importante, porque a pregação fala acerca de Jesus, aquele que governa, aquele que domina, e que um dia voltará e estabelecerá o seu reino para todo e sempre, um reino de glória, um reino de paz, um reino prazeroso, sem lágrimas, sem choro, sem morte, aonde nós estamos inseridos no mundo tão mau. Por isso que a pregação é importante. Por isso que a igreja é essencial, meus irmãos. Por isso que a pregação é essencial para aqueles que estão perdidos. Porque ainda há esperança. Aquele que adentrou os céus, um dia virá. E toda essa baderna, toda essa corrupção, assalto, estrupo, bandidagem, seja o que for, terá um ponto final de uma vez por todas. E Ele reinará para todo e sempre, plenamente, cabalmente, aonde nós teremos corpos ressurretos, aonde nós estaremos com o Senhor para todo e sempre. Nos colocamos de pé, meus irmãos. A pregação, ela é importante, porque nós anunciamos essas verdades. Ela deve ser presencial, porque é uma ideia coletiva, não é um particular. Nós não criamos, a igreja não é um McDonald's, lá um drive-thru onde tu vem, se serve, escolhe o refrigerante, o hambúrguer que tu quer e vai embora. Mal vê, tem até uma maquininha ali, que tu conversa, nem vê o sujeito que está te vendendo, A igreja não é assim. A igreja é uma reunião dos santos, aonde nós nos reunimos para ouvir o santo evangelho. A pregação é importante, porque nós ouvimos acerca do nosso Salvador. A pregação é importante, porque Jesus nos chama, nos convoca, nos dá vida, nos transforma, nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. Oramos ao Senhor. Bendito Deus e eterno,